Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre leitura e interpretação de tabelas. Então, vamos lá. Você percebeu que várias informações são apresentadas em tabelas? Acredito que sim, né, pessoal? Sempre que vocês ligam a TV, vocês veem alguns dados organizados em tabelas. Ou então mesmo quando vocês estão fazendo a leitura de um livro, de um jornal, muitos dados apresentados estão em forma de tabela. Por que que isso acontece? Já se perguntaram por que isso acontece? Por que que sempre traz tabela? Simples, pessoal. Tabela serve para organizar. Então, se eu monto uma tabela para vocês, organizo os dados em tabelas, qualquer pessoa que olhe vai conseguir saber do que está falando, do que se trata, tirar todas as informações visualizando, apenas olhando, não precisa muita coisa. Nessa tabela aqui, pessoal, nós temos cidade e área, correto? Então, vamos lá. Voltando aqui, pessoal, uma das vantagens de visualizar os dados em tabela é a organização. Os dados se relacionam horizontalmente e verticalmente. Para isso, são alinhados em linhas. Então, mesmo, pessoal, que eu não falasse nada para vocês, que eu só colocasse essa tabela aqui, vocês olhando para ela, vocês já iriam dizer, professora, essa tabela está associando cada cidade à sua área, a área de cada cidade. E aqui nós temos Curitiba, 432 km² de área, Araucária, 469 km² de área, Fazenda Rio Grande, 116 km² de área, São José dos Pinhais, 945 km² de área e Pinhais, 61 km² de área. Mesmo adicionando dados a essa tabela, pessoal, a estrutura, as informações continuam ali organizadas. Então, veja só, pessoal, aqui, as áreas em quilômetros estão alinhadas verticalmente, assim como os nomes da cidade. Da tabela que aparecia na tela anterior para essa, o que foi acrescentado, pessoal? Foi acrescentado aqui essa nota de rodapé. Quem é ela, pessoal? Ela é a fonte. A fonte é de onde eu tirei a informação para mostrar para vocês. Então, a fonte é muito importante, a gente sempre deve olhar da onde veio a informação. Nesse caso, essas informações, elas foram obtidas no site do IBGE, que estava disponível nesse site e teve acesso em 17 de janeiro de 2022. Então, é sempre, pessoal, muito importante pensar, olhar, identificar a fonte e ver se ela é confiável ou não. Exemplo, analisando a tabela. Então, aqui nós temos uma tabela, pessoal. Nessa tabela eu tenho o título, eu tenho ainda o corpo da tabela. Quem é o corpo da tabela, professora? É onde eu coloco as informações. E tenho também a fonte, que é de onde eu tirei essas informações. Então, aqui, medalhas de ouro conquistadas em Londres, e tem os países e o número de medalhas. Qual é o título dessa tabela? Está aqui. O título, medalhas conquistadas em Londres. Letra B. Qual é a fonte dessa tabela? Está aqui no finalzinho. Site de notícia EBC. Letra C. Qual é o número de medalhas conquistada pela China? China, número de medalhas, 88. Letra D. Qual é o número de medalhas de bronze conquistado pela Rússia? Então, ó, bronze conquistados pela Rússia, 32 medalhas de bronze. Letra E, qual é o número de medalhas de ouro distribuídas? Então, eu quero o total de medalhas de ouro. Tá aqui. Peguei e somei todos os dados que continham e chegamos à conclusão de 150 medalhas. Letra F, o que significa o número 24 na tabela? 24 significa o número de medalhas de ouro conquistados pela Rússia, ok? Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre leitura e interpretação de tabelas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!